Ok. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tata, sou enfermeira residente do eixo de terapia intensiva e dando seguimento com o programa de aulas do projeto de educação continuada conduzido pela professora doutora Fernanda. Hoje nós vamos falar sobre os limites dos cuidados paliativos. Para a gente iniciar a nossa apresentação, é interessante falar um pouco sobre as definições e os conceitos que são os cuidados paliativos. O cuidado paliativo, ele surge como uma filosofia humanitária de cuidar de pacientes em estado terminal, aliviando a sua dor e o seu sofrimento. Mas, quando a gente fala sobre cuidado paliativo, pensando em terminalidade, o que a gente entende por terminal? O cuidado paliativo terminal, ele não é necessariamente quando o paciente está na iminência de morte, pois estabelecer cuidado terminal não estabelece necessariamente que esse paciente vai morrer de imediato. Ele pode ter ainda uma vida que pode durar meses ou anos. E nesse quesito, ele ainda vai precisar de alívio tanto da sua dor quanto do seu sofrimento durante esse processo, durante esse tempo até que chegue de fato a terminalidade. Deste modo, o termo, né, os cuidados paliativos, ele vai ser utilizado para designar uma ação de uma equipe multiprofissional a um paciente que vai estar fora de possibilidades terapêuticas de cura. Quando a gente fala sobre a equipe multiprofissional ou multidisciplinar, a gente vai estar falando de uma equipe que será composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, entre outros profissionais que vão estar envolvidos nesse processo de cuidado do paciente, dependendo da necessidade de cada paciente, assim como também, em muitos casos, o apoio do serviço social e, fundamentalmente, o cuidado também da equipe da psicologia. A partir de então, a palavra paliativa, ela vai ser originada do latim pallium, que vai significar manto, proteção, ou seja, proteger aqueles em que a medicina curativa já não mais acolhe. A origem do mesmo, desse termo, né, dessa filosofia de cuidados paliativos, ela pode se confundir historicamente com o termo hospice, que vai ser uma nomenclatura dada, né, designada aos abrigos que tinham a função de cuidar de viajantes e de peregrinos que ficavam doentes e que precisavam de apoio. Muitos desses peregrinos doentes também eram pessoas em situação de rua. E essas instituições eram mantidas geralmente por instituições de caridade, por religiosos cristãos, dentro de uma perspectiva caridosa de apoio. Então, deste modo, o movimento hospice contemporâneo foi introduzido pela inglesa Cicely Saunders em 1967, com a fundação do St. Christopher Hospice, no Reino Unido. Desse modo, a Cicely Saunders, ela inicia uma nova filosofia do cuidar de pacientes terminais, onde ela mostra que há mais do que se fazer do que só tratar com a finalidade de cura dessas pessoas, desses doentes, desses pacientes. Só um adendo na apresentação, gente, é que tem um QR Code em cada slide. Esse QR Code é só apontar a câmera do celular que ele vai indicar o artigo de onde foi retirado, tá? São as referências, se alguém tiver uma curiosidade, saber um pouco mais. Sendo assim, através dessa nova filosofia, dessa abordagem, alguns princípios foram estabelecidos como dos cuidados paliativos, como uma forma de evitar uma obstinação terapêutica, né, de cuidados desproporcionais para esses pacientes. Quais são esses princípios dos cuidados paliativos? O primeiro princípio vai ser reafirmar a importância da vida, onde vai se considerar a morte como um processo natural, estabelecer um cuidado que não vai acelerar a chegada da morte desse paciente, mas também não vai prolongar com medidas desproporcionais, que vai ser essa obstinação terapêutica.
Outro princípio muito importante vai ser o alívio da dor e de outros sintomas penosos que possam acometer esses pacientes, que cada um vai estar relacionado à sua patologia, ao seu quadro clínico e à dependência de cada um. Um dos princípios também muito importante vai ser integrar os aspectos psicológicos e espirituais na estratégia do cuidado desse paciente, porque esse paciente de cuidados paliativos, além desse amparo farmacológico, por assim dizer, ele também precisa de estratégias psicológicas, espirituais. Em muitos casos, a gente vai ter um apoio também espiritual para atender a demanda desse paciente, muitas vezes dos seus familiares também. Oferecer um sistema de apoio à família para que ela possa enfrentar a doença desse paciente, né, junto com ele durante esse processo, e que dessa forma ela possa sobreviver ao período do luto. Quando eu falo sobre sobreviver ao período do luto, por quê? O luto, ele vai ser tratado para Kubler-Ross, que é uma das precursoras que vai falar sobre a morte, morrer. Ela designou 5 fases do luto. A primeira vai ser a negação e o isolamento. Infelizmente, é uma das fases que a gente mais tem resistência, tanto dos familiares e, em muitos casos, também dos próprios pacientes. A segunda fase vem a raiva. Terceira, a barganha. A quarta, a depressão. E, por último, a aceitação. Então, quando a gente fala sobre viver sobre esse período, é uma forma de preparo dessa família para que ela consiga passar da melhor forma, dentro das possibilidades, por esse período do luto. E por que a gente pensa tanto no luto e precisa de um cuidado, de um preparo para lidar com ele? Porque quando a gente fala sobre luto, a gente relaciona automaticamente a morte. E quando a gente fala sobre a morte, muitas vezes, quando nós nos deparamos frente à situação da morte, um dos maiores receios e às vezes até um bloqueio do próprio ser humano é ver naquela situação a sua finitude, a própria morte, ele entender que em algum momento da vida dele também vai ter um fim. Então isso pode ser assustador e causar vários desfechos com sentidos psicológicos, emocionais, inclusive desencadear alterações no seu comportamento, na sua forma de aceitação, de lidar com o trabalho e também com os pacientes em estado terminal. Desse modo, a morte ela tem uma divisão tradicional até uma visão contemporânea, onde os maiores tabus da morte e do morrer, eles vêm se transformando com o decorrer do tempo, onde vai ser deixado um episódio, vai ser deixado de ser um episódio para se tornar um processo. Na Idade Média, a morte era vista como natural e justa. Então, era uma fase natural desse processo de vida e entendia-se que todo ser deveria ter um fim. Já nos séculos 16, 17 e 18, a morte ela passa a ser vista como uma inimiga, como uma violação dessa vida que lhe foi concedida. Então, começa-se aí a instalar as primeiras barreiras do ser com a própria finitude. Já no século XIX, a gente tem uma transgressão ao afeto e à união. Porque o Arrier, Philippe Arrier, ele é um dos precursores da morte no Ocidente, ele vai trazer uma ideia que a morte, desse modo, quando há essa transgressão, o homem a vê como uma retirada abrupta do seu cotidiano, da sua rotina. Então, ela é uma forma muito invasiva e que gera uma melancolia nesse ser, onde ele não quer aceitar esse processo, ele não quer se deparar com esse processo e ele evita a todo modo esse processo. Então, deste modo, a morte ela deve ser escondida a qualquer custo. O luto deve ser discreto já no século XX, onde a gente entra numa outra fase, onde há o quê? As pessoas querem, de uma forma geral, falando socialmente, passar rapidamente por esse processo e tocar a vida. Ela não quer vivenciar, ela não quer ter essas fases do luto, ela quer que passe muito rápido, porque ela só quer esquecer esse momento, esse episódio que ela vivenciou.
Com essa atitude, com essa postura, o que vai acontecer? Esses indivíduos, a nossa sociedade, ela vai transferir esse processo de morte do morrer, que antes era visto como natural, que era vivenciado em casa, pelos familiares, né? Havia uma comoção, uma união, ela vai ser transferida para o hospital, onde inclusive vai gerar uma demanda que vai sobrecarregar esses profissionais de saúde que acabam sendo responsabilizados por vivenciar esse momento de morte desses pacientes. Então, a morte moderna, o indivíduo que antes morria rodeado pela família, ele passa esse processo para a equipe médica, né, para a equipe multiprofissional, onde há uma modernização da medicina que vai ser desencadeada no momento em que, com a revolução dos métodos terapêuticos, a busca é sempre para evitar esse momento final da morte, onde o processo de despersonalização dos internados em hospitais é crescente, com o poder do médico, e a desumanização dos pacientes. Esses pacientes passam a ser tratados de um modo muito genérico em seu estado terminal, onde o desenvolvimento da medicina também vai criar recursos de manutenção da vida, onde eles vão nomenclatar como pulmões de aço, respiradores artificiais, desfibriladores, monitores de funções corporais, aparelhos de diálise, criação das unidades de terapia intensiva, entre outros métodos de intervenção, a fim de atrasar, interromper esse processo final. E uma percepção de prolongamento da vida e, assim, um distanciamento propriamente dito da morte. Assim, a morte é tanto para o médico como para o hospital, antes de tudo, um fracasso. E em vista dessa frase, nós não somos preparados, academicamente falando, nas nossas profissões, para lidar com a morte. Nós somos treinados, orientados, tanto de forma teórica quanto prática, para lidar com o restabelecimento desses pacientes. Então, quando esse restabelecimento não é mais possível, se instala uma sensação de fracasso, de impotência, que pode desencadear aí vários fatores associados que podem, inclusive, interferir no desenvolvimento desse profissional. E o principal profissional que vai ser afetado por esse processo e por esse sentimento vai ser o profissional de enfermagem, porque o profissional de enfermagem, ele é o profissional que mais mantém contato com o paciente em uma unidade hospitalar, porque a equipe profissional de enfermagem, ele lida com o paciente 24 horas. Então, nós estamos nos leitos com esses pacientes por 24 horas. Então, nós acompanhamos todo o processo, não só do paciente, mas assim como da família, o que gera uma sobrecarga muito grande. O modelo de morte contemporâneo, ele vai trazer uma nova nomenclatura, que é uma reviravolta nesses parâmetros de despersonalização dessa morte, que a gente vai chamar de boa morte, onde o principal objetivo vai ser assistir o paciente até os seus últimos momentos para buscar minimizar a sua dor e o seu desconforto. A gente vai dar suporte emocional e espiritual tanto ao paciente quanto aos seus familiares, para tornar, assim, o fim da vida desse paciente em um momento digno. A gente vai dar voz a ele e aos familiares do modo que a gente vai permitir que eles também escolham como vai se desenvolver esse processo. Por que a gente fala sobre escolhas e permitir que ele faça parte, né, desse modelo contemporâneo de boa morte? Porque o paciente em estado terminal, ele ainda não morreu, ele ainda está vivo. Então, ele ainda tem vontade, ele ainda tem desejos, ele ainda tem opiniões, ele ainda tem a sua própria espiritualidade, ele ainda tem o poder de tomada de decisões. Claro, salvo aquelas situações onde o paciente vai se apresentar confuso ou incapaz, mas aí já são outros parâmetros que a gente vai usar. Nesse caso, a gente está considerando um paciente que ainda está consciente e orientado. Então, quando a gente fala sobre todos esses conceitos, a gente vai se deparar com a parte terapêutica. A terapêutica nada mais é que uma tradução do grego terapêutica, que não é o mesmo que terapia, e sim uma arte, a ciência de escolher as terapias adequadas às diversas doenças.
é uma parte da medicina como anamnese, diagnóstico e prognóstico. Esse é um conceito de terapêutica generalista. Mas, e nos cuidados paliativos? Como que a gente usa a terapêutica? A terapêutica cabe nos cuidados paliativos? Porque, em muitos casos, há uma divisão muito clara na cabeça dos profissionais, em sua visão profissional, na sua conduta, onde a terapêutica não se enquadra no tratamento, ou na verdade não no tratamento, mas no acompanhamento do paciente terminal, porque o profissional vai associar a terapêutica como finalidade de cura, e de certo modo ele está certo. Porém, há uma terapêutica voltada apenas para os cuidados paliativos, onde a finalidade dela vai ser diferente, porque ela vai ser definida como uma assistência ativa e total a esses pacientes, onde a doença não responde mais com a finalidade curativa. Então, a gente vai manter essa terapêutica, porém, voltando, priorizando o controle da dor e dos sintomas psicológicos, sociais, espirituais, porque o objetivo vai ser melhorar a qualidade do final de vida desse paciente. Então, a terapêutica também faz parte dos cuidados paliativos, o que vai mudar-se é apenas o seu objetivo. Deste modo, nós temos uma terapêutica que vai ser específica para cada tipo de cuidado paliativo. São os 3 tipos de cuidados paliativos, visto que os cuidados paliativos, essas terapêuticas, essas divisões, essa classificação é algo que ainda é muito discutido, que gera ainda uma discussão muito grande, mas a priori são 3. A fase 1 é onde a morte vai ser pouco provável, onde a ênfase ainda vai ser curativa ou voltada para a melhoria da doença. Já a fase 2, a morte ela vai ser prevista para dias, semanas ou meses, que a gente vai chamar de paliativo proporcional, onde já há uma falta de resposta a esse tratamento com a intenção de recuperação, de cura, de restabelecimento. Então, ela já passa para melhorar a qualidade de vida desse paciente nesses meses, semanas ou dias que ele ainda tem. E na fase 3, já a morte está prevista para horas ou dias, onde a irreversibilidade da doença e da morte já é iminente, que a gente vai chamar de cuidados paliativos exclusivos. Então, o paciente em cuidados paliativos exclusivos é aquele que vai estar com a morte mais eminente do que na fase 1 ou 2. Por isso que nas clínicas, a minha experiência, a gente às vezes vê um paciente que está em cuidados paliativos, e isso gera um pouco de dúvida sobre qual abordagem tomar. E diferente quando a gente vê uma anotação onde vai ter cuidado paliativo exclusivo, porque já vai ser um indicador diferente dessa previsão de morte do paciente, esperada de morte desse paciente. Quando a gente fala sobre os cuidados paliativos, as definições, os tipos, a terapêutica dos cuidados paliativos, nós também temos que lembrar que é uma resolução só para assegurar esses direitos desse paciente, que vai ser a resolução número 41, de 31 de outubro de 2018, onde ela vai dispor sobre as diretrizes para a organização desses cuidados paliativos à luz dos cuidados continuados integrados no âmbito do Sistema Único de Saúde, que vai ser o SUS. O SUS, juntamente com outras instituições, outras fundações, ele disponibiliza um manual só de cuidados paliativos, onde ele vai trazer conceitos, cuidados, as fases, um pouco sobre a equipe, quais são as principais doenças, E esse manual, ele vai estar voltado para a abordagem hospitalar, a atenção hospitalar dos cuidados paliativos, o cuidado paliativo ambulatorial ou especializado, e a atenção domiciliar também de cuidados paliativos, que é o que a gente chama de SAD. O SAD ele vai ser um serviço de atenção domiciliar, que ele é voltado para aquele paciente que optou por estar em casa, mas ele precisa ainda de um suporte profissional, onde o profissional vai até a casa desse paciente prestar os cuidados que forem possíveis e necessários para que ele tenha conforto. Nesse mesmo manual,
eu encontrei esse gráfico que eu achei bem interessante, onde ele traz as principais doenças da população adulta de forma global, que são as principais nos cuidados paliativos, que vai ser o Alzheimer e outras doenças, a cirrose hepática, doenças renais, diabetes mellitus, HIV/AIDS, doença pulmonar obstrutiva crônica, né, o DPOC, o câncer. Inclusive, o câncer ele tem 34,1%, que ainda é um pouco menor do que as doenças cardiovasculares, que vai ser 38,47%. Também tem a tuberculose multiresistente, doença de Parkinson, artrite reumatoide e a esclerose múltipla. Além desse manual de cuidados paliativos, eu trouxe os cuidados paliativos, os protocolos que nós temos dentro da instituição onde a gente atua hoje, né, que é o HC da UFG, o EDSER, onde ele vai falar um pouquinho da abordagem terapêutica com esses pacientes dos cuidados paliativos. Eu vou falar um pouquinho sobre cada tópico, frisando algumas terapêuticas específicas. Eu espero que sirva para elucidar um pouco a assistência de todos nós. O controle de dispneia em cuidados paliativos, né? A dispneia vai ser um sintoma muito prevalente em pacientes em cuidados paliativos e um dos que causam maior sofrimento, segundo Carvalho 2018. Ela vai acometer de 21 a 90% desses pacientes com câncer ou sem acometimento pulmonar também, onde vai ser 24% desses pacientes com dispneia não vão ter doenças cardiopulmonares especificamente. Essa dispneia é o desconforto respiratório, onde a gente pode fazer uma oferta de O2, por exemplo, desse paciente, orientar sobre o reposicionamento, encontrar uma posição mais confortável para esse paciente, onde não deixa de ser uma terapêutica, mas que vai auxiliar tanto no auxílio da dor quanto do sofrimento desse paciente. Lembrando que não vai ser um método invasivo. Outro fator muito importante é o controle de hipersecreção e tosse em cuidados paliativos. Esse aqui gera uma demanda e uma ansiedade um pouco maior nos profissionais. Eu particularmente vivenciei um caso recentemente, onde a gente teve algumas dificuldades na hora da abordagem, de uma forma geral, por causa da conduta a ser definida, um pouco de falta de esclarecimento, às vezes, ali, sobre qual é o método a se seguir prioritariamente, mas a gente conseguiu resolver a situação. E eu achei interessante trazer aqui. A hipersecreção ela vai ser um sintoma que deve ser controlado, pois ela vai interferir no sono do paciente, ela vai induzir tosse nesse paciente, e ela também vai fazer o quê? De predispor a infecções, né, e vai aumentar a ocorrência de dispneia, então eles vão estar relacionados. A tosse ela vai ser um sintoma muito prevalente em cuidados paliativos, de 29% a 83% desses pacientes, e também vai causar muito sofrimento interino no sono, na respiração, dificuldade de fala, risco de broncoaspiração desse paciente, que vai causar um desconforto, dor, que é o que nós não queremos nessa situação. A gente quer ofertar conforto para esse paciente. Uma das medidas que eu já vi serem utilizadas é o uso da atropina, nesse caso de hipersecreção, atropina 1%, que ela vai ali de 1 a 2 gotas na região sublingual, né, que é de absorção rápida, e ela pode ser utilizada entre 4 e 6 horas, quando necessário, segundo a nossa avaliação, né, ali junto ao paciente, e ela vai auxiliar nessa redução da hipersalivação. Porém, a gente não pode exagerar 10 miligramas de uso diário nesse paciente, então a gente tem que estar sempre atento, fazer anotações de enfermagem quanto ao uso da atropina, a quantidade, o horário, então é muito interessante que a equipe esteja orientada e andando em conjunto. O controle de obstipação em cuidados paliativos vai ser um manejo, então, que a gente pode priorizar, antecipar esse problema, porque a obstipação ela acaba sendo um problema muito comum, onde ela necessita de uma avaliação funcional intestinal habitual, então todos os dias perguntar para o paciente como está o trânsito intestinal, se ele está conseguindo evacuar, se não, há quantos dias, em casa, como que estava essa evacuação, para a gente ficar atento, sempre relatar, sempre pontuar, compartilhar com a equipe para que todos estejam com os olhos, né, voltados para esse paciente. Deste modo, a gente pode iniciar laxantes profiláticos junto a opioides. A gente tem preferência por laxantes orais ou via retal. Pode-se combinar laxantes se for necessário.
Medidas não farmacológicas também, sempre que for possível, como a ingesta hídrica, uma dieta rica em fibras, aumento da atividade física desse paciente, e inclusive estimular a ida dele ao toalete para evitar o uso de fraldas. Muitos pacientes, quando ele está no uso de fralda, ele tem um desconforto, ele não consegue, né, se aliviar, então a gente acaba tentando enfatizar essa autonomia desse paciente, né? Porque qualquer tipo de desconforto pode agravar e pode acabar alterando o trânsito intestinal. Lembrando que a parte intestinal ela é muito sensível à mudança de ambiente, de dieta, a estresses também. Outro fator importante é o controle de náuseas e vômitos desses pacientes, que infelizmente é algo muito comum, e é sempre interessante a gente pensar nessa causa e no manejo. Por exemplo, no caso de infecção, o paciente vai estar em uso de antibiótico terapia, ele pode ter muitas náuseas, ele pode ter muitos vômitos. É importante a gente estar atentos na prescrição desse paciente. Tem alguma indicação de SOS, se náusea, se vômito, de alguma medicação apropriada. Distúrbio hidroeletrolítico. Uma hidratação e uma correção pode ser necessária, pode ser suficiente, o que também necessita uma avaliação mais de perto, um acompanhamento. Em casos de hipercalemia, né, que vai ser aí um aumento do potássio nesse paciente, tem os bifosfonatos, né, que eles vão ser utilizados bastante em casos de pacientes que principalmente tiveram metástases, né, pacientes oncológicos com metástases tumorais, porque ele vai ajudar a inibir a reabsorção de absorção óssea. Então, ele acaba auxiliando nesse processo também. E em quadros obstrutivos mais graves, a intervenção indicada é a cirurgia, mas que tem que ser avaliada pela equipe competente. Deste modo, então, a gente vai avaliar a suspensão também, juntamente com o restante da equipe, ou ajuste de medicamentos. As intervenções por procedimentos devem ser sempre compartilhadas por toda a equipe. É interessante avaliar o início dessa terapia já com o antiemético, que é uma das principais causas de desconforto também para esses pacientes. Outra medida terapêutica importante é a extubação paliativa, que gera muita comoção também, muitas dúvidas, né? Extubar ou não. A intubação paliativa, ela vai se concentrar na retirada do tubo traqueal, dessa ventilação mecânica, quando essa terapia é considerada fútil. Ela vai gerar mais desconforto do que conforto para esse paciente. Claro, lembrando que cada indivíduo vai ser uma terapêutica, né, uma abordagem específica. Porém, se é uma terapêutica que não vai ser restaurativa nem curativa, a gente já esgotou todas as maneiras possíveis, a intubação, ela tem indicação, porque a morte ela vai ocorrer em um espaço curto de tempo. Então, essa intubação desse paciente prolonga esse período de desconforto e até mesmo de sofrimento desse paciente. Outro fator importante é a comunicação de notícias difíceis em saúde, onde a equipe envolvida no processo, né, de comunicação de uma má notícia, ela deve ter um conhecimento de protocolos de comunicação e comportamento empático. Ele vai ser um elemento fundamental para que o processo de comunicação ocorra de forma adequada e satisfatória, tanto para a equipe como para a família. A empatia, ela vai se definir como uma identificação mental e afetiva de uma pessoa em um estado de ânimo e de outro, que deve ser demonstrada tanto na comunicação verbal como na não verbal. Por exemplo, às vezes tem profissional que vai passar uma notícia dessa, né, uma notícia para um familiar, ou vai falar com o paciente, que ele demonstra empatia nas palavras, mas a postura dele é uma postura que não é tão aberta, que às vezes não é tão empática, o que acaba gerando um pouco de estranheza nesse paciente e às vezes pode gerar resistência, tanto para o familiar quanto para o paciente. Então, ter essa atenção quanto ao comportamento, a fala, é muito importante. A conferência familiar também é muito importante, porque ela vai fornecer o diagnóstico e estágio da doença, né? Vai discutir o plano terapêutico com os familiares, com o paciente também, vai informar a piora clínica e a mudança das metas desse tratamento que foram pré-estabelecidos, vai identificar a necessidade desses cuidadores, de quem está mais próximo desse paciente. Vão se discutir a deshospitalização,
porque é uma medida muito importante, que às vezes o paciente, como está em medida de conforto, ele quer ir para casa, ele quer ficar na casa dele, no ambiente, né, que ele vai se sentir mais confortável, e a gente tem que respeitar também, tem que prezar essa opinião do indivíduo, que ele é o principal afetado. Identificar familiares que têm um risco elevado de luto complicado, e estresse do cuidador, referenciá-los para acompanhamento específico, que vai ser um suporte psicológico, às vezes o serviço social também, dependendo da demanda, e auxiliar na resolução dos conflitos que surgirem, né, de acordo com o acompanhamento que a gente vai ter aí com essa família, porque cada família tem um jeito muito singular de enfrentamento nesse momento junto ao paciente. Outra medida muito importante que a gente vê muito nos pacientes dos cuidados paliativos é a hipodermólise. A hipodermólise, ela vai ser uma via de acesso para administração de medicamentos e hidratação parenteral, onde esse dispositivo, né, que é a hipodermólise, ele vai estar localizado no tecido subcutâneo, e a absorção de soluções isotônicas nesse espaço subcutâneo vai ser possível pelos mecanismos combinados de difusão e perfusão, onde vão ocorrer um transporte, né, dos capilares para a macrocirculação. Quando a gente fala sobre essa solução isotônica, é porque essa hipodermólise, ela vai promover um equilíbrio entre a célula e o meio. Então, a velocidade de entrada e saída do que a gente precisar infundir nesse paciente vai ser a mesma que desse lugar, que desse local. Então, a gente consegue promover um equilíbrio sem gerar um dano e um desconforto para esse paciente. Às vezes, ela vai ser mais indicativa do que uma punção periférica, por exemplo. Essa hipodermólise, o profissional mais indicado, assim, que eu conheci, que eu tive, assim, a oportunidade, o prazer de acompanhar foi a Cíntia. Eu sei que tem outros profissionais que também fazem, mas eu não tive, acabei não tendo a oportunidade de ter tanto contato. A Cíntia é enfermeira oncológica, né, que hoje ela está no 15º andar, e ela é mestra, assim, em hipodermólise. A hipodermólise, ela tem algumas especificações que é importante a gente ficar atento. Quanto aos locais, que vai ser região abdominal, subclavicular, região deltóidea, interescapular e anterolateral da coxa, onde cada local vai ter uma quantidade específica que pode ser infundida no período de 24 horas. Então, esse paciente de cuidado paliativo é sempre interessante a gente conferir a prescrição, ver quanto de medicação que ele tem, fazer um cálculo de ml que vai ser infundido no período de 24 horas, para, assim, auxiliar o local de escolha da punção da hipodermólise. Porque, às vezes, a gente vai fazer uma punção, por exemplo, na região deltoide, que vai ser 250 ml no período de 24 horas, mas esse paciente tem medicamentos que vão superar esse valor e a gente tem que fazer, às vezes, mais de uma punção. Claro, lembrando que depende da condição clínica desse paciente, se ele está anasarcado, se ele está ou edemaciado, ou se às vezes ele não tem um membro. Então, claro, avaliando todo o contexto que a gente tem disponível, respeitando a individualidade e necessidade de cada paciente. A tomada de decisão compartilhada nos cuidados paliativos. A gente falou um pouco sobre terapêutica, a gente conceitou os cuidados paliativos, falou um pouco sobre a equipe, o que a equipe tem como protocolo. Então, sobre essa tomada de decisão. Essa tomada de decisão, ela vai ser assistência à saúde nesses cuidados paliativos, que vai gerar a necessidade de um grande número de decisões em conjunto, onde ela vai partir com uma informação compartilhada até quais procedimentos diagnósticos ou terapêuticos serão adotados. Então, vai ser o estabelecimento de limites de terapêutica investida nesse paciente. Lembrando que a gente nunca pode esquecer a finalidade, que vai ser conforto e amenizar a dor desse paciente. Essa tomada de decisão compartilhada, ela vai gerar uma construção de qualidade no relacionamento entre os profissionais de saúde, com o paciente, com seus familiares, e ela vai ser caracterizada pela presença de um processo de diálogo que vai conduzir a clareza suficiente sobre as decisões que precisam ser tomadas, sobre as opções que existem, sobre as consequências prováveis, os riscos, os benefícios, as incertezas, assim como os valores de preferências dos pacientes relacionados a essas opções que ele tem. Então, é sempre importante prezar pelo diálogo continuado, a transferência de informação,
um esforço autêntico de compreensão mútua, onde a gente vai ouvir os dois lados, a equipe, a família, e uma abertura sempre para uma reavaliação dos pontos de vista e decisões que foram pré-estabelecidas, porque como a assistência é continuada, esses parâmetros desse paciente ele vai mudar ao longo do tempo, então a gente precisa refazer essa avaliação várias vezes, conversar com os colegas, com a equipe, com a família, com o paciente, para estar atento a essas mudanças e, claro, sempre tomar essas decisões de acordo com essas necessidades que forem surgindo ou que forem sendo sanadas. O ponto de partida, então, para essa tomada de decisão, na perspectiva da Cicely Saunders, que foi uma precursora desse modelo filosófico, né, de cuidado, vai ser: escute seus pacientes. Eles irão te contar. Eles irão contar o que eles precisam. Eles irão contar quem são e o que conseguirão alcançar. Então, a gente precisa ouvi-los. A gente precisa saber o que eles desejam, porque eles ainda têm vontade. Então, o objetivo vai ser escutar, porque dessa forma a gente pode conseguir de forma efetiva reduzir o sofrimento, preservar a dignidade desse paciente, porque esse paciente ele é diariamente invadido por vários procedimentos, ele é exposto, né? Mas isso vai requerer uma abertura, um interesse real em compreender o paciente e os familiares, e uma empatia e o máximo de dispensar julgamentos, né? E nós temos que concentrar no foco que é o paciente. E a maioria dos conflitos, eles vão se dar pelas diferenças entre as perspectivas culturais sobre o que representa qualidade de vida e uma morte digna. Porque nós temos interferências pessoais sobre as nossas opiniões, sobre as nossas culturas, sobre parte religiosa, espiritual, e neste momento a gente tem que estar com a escuta seletiva, né? A escuta seletiva. A gente precisa ouvir o paciente e tratar o paciente de acordo com as vontades dele. Por mais que nós sejamos profissionais capacitados para fazer sugestões de métodos, de intervenções que forem necessárias, ali nós estamos fazendo intervenções para promover conforto. E o que vai ser conforto para esse paciente? O que também vai estar dentro do desejo dele, né? Então, esse modelo de assistência pautada na visão biomédica, que o foco é a doença, ele vai se apresentar como uma barreira na escuta ativa. Então, é sempre interessante prezar por um modelo biopsicossocial, onde a gente vai focar na pessoa, no ser do indivíduo, né, que sofre interações com o ambiente, das situações em que ele está vivenciando, e não na doença. A doença é algo que acometeu aquele indivíduo. Pensando nisso tudo e explanando um pouco sobre isso tudo, a gente se depara com os desafios. Esses desafios vão ser conflitos, tanto no ponto de vista de diferentes profissionais de saúde de uma mesma equipe ou de equipes diferentes, com os pacientes, com os familiares, e dessa forma, como que a gente vai saber qual a melhor escolha, qual seria a melhor escolha? Então, é importante a gente ter essa escuta qualificada, a gente ter uma abertura para discutir com a equipe com a própria equipe, com esse paciente, com a família, vai ser sempre o ponto de partida da execução do nosso trabalho, da nossa assistência, que é uma assistência humanizada, é o que a gente tenta sempre prevalecer, é uma assistência de qualidade, mas também uma assistência humanizada. Os desafios também, eles vão ter circunstâncias que vão se dar os processos de tomada de decisão, que vão ser bastante complexos e que vão envolver diversos fatores. Alguns deles vão ser o prognóstico relacionado à doença do paciente, a probabilidade de diferente intervenção que vai alcançar objetivos almejados, as chances de ocorrência de eventos adversos, que a gente tem que estabelecer isso para o paciente, deixar isso claro para a equipe também, para que todos estejam alinhados. Tem um fator cultural, valores preferenciais dos pacientes e dos seus familiares, que em alguns momentos podem divergir, e a gente tem que estar atento para essas questões, tentar resolver ou auxiliar na resolução desses conflitos. As experiências anteriores desses profissionais com outros pacientes, que podem servir muitas das vezes como uma base positiva, ou em alguns momentos uma base que não vai ser tão positiva. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado, né, com essa balança. E particularidades desse processo da comunicação verbal e não verbal entre os envolvidos. A gente tem que estar aberto,
uma postura fechada não é o ideal para uma conversa, não para uma terapêutica voltada para um cuidado paliativo, porque cada minuto daquele momento, com aquele paciente, com aquele familiar, para ele é muito rico. Então, quando você chega lá fechado, isso é um fator que pode gerar uma resistência muito grande, que vai atrapalhar na execução de uma abordagem de qualidade para esse paciente, que é o que a gente quer. Então, deste modo, a gente requer dos profissionais envolvidos habilidades emocionais, relacionais e humildade. Quando a gente fala sobre a parte emocional, isso é algo muito particular, individual de cada um, com relação às próprias características, né, e, enfim, orientações também, opções, mas algo que no âmbito hospitalar, no âmbito da assistência, a gente precisa ter sempre essa porta aberta para fazer uma abordagem que for necessária para esse paciente. Principalmente quando há uma carga emocional muito grande de acontecimentos anteriores, principalmente às vezes de deixar o paciente falar, não, eu já sei que é assim, eu acho que eu não preciso fazer isso, porque eu sei que quando faz isso o paciente já agrava, ou isso o paciente nessa situação não precisa porque ele não está sentindo. A gente tem que estar sempre atento para não cometer esses erros, porque cada situação é única, cada indivíduo é único, cada terapêutica abordagem ela vai ser específica e direcionada para aquele paciente. Deste modo, a gente pode cair na coerção velada, que vai ser o paternalismo paliativo. É um termo que às vezes a gente não tem ciência, a gente pode estar cheio de boas intenções, mas a gente tem que se policiar. Porque a gente pode tentar investir em convencer o paciente ou familiar sobre um plano de cuidado, sem levar em consideração o diálogo com a cultura e os valores pessoais desse indivíduo que está sendo assistenciado, e que pode ser incompatível com a proposta real dos cuidados paliativos. Então, definir, estabelecer, entender o que são os cuidados paliativos, a sua finalidade, os objetivos que devem ser atingidos, é muito importante para que a gente não caia nessa coerção velada, né? Que a gente não deixe uma influência que vai divergir da finalidade dos cuidados paliativos. Quando a gente fala sobre os limites da autonomia, a gente vai falar que esses limites vão variar de acordo com o contexto clínico específico de cada situação e com um grau de certeza acerca do prognóstico, da efetividade e dos riscos associados a cada intervenção realizada. O que a gente vai entender de futilidade terapêutica nesse caso? Vão ser intervenções fúteis, em senso estrito, que não devem ser implementadas. Por exemplo, monitorização do paciente. O paciente em fase ativa ou o paciente já no paliativo exclusivo, ele não deve ser monitorizado. Por quê? A monitorização vai gerar uma ansiedade muito grande para o paciente, para o familiar. Se ele estiver em um leito de enfermaria compartilhado para os outros pacientes que vão estar ali internados, para os outros acompanhantes, né, para a equipe também, porque você vê o paciente descompensando, você vê um monitor em alerta o tempo todo, então é algo que vai estar longe, vai divergir do conforto. Conforto é o paciente está com dispneia, faz uma oferta de O2, o máximo ali dentro da nossa possibilidade, pensando em terapêutica paliativa. Mais que isso, uma indicação de intubação. A gente não vai ofertar, a gente não vai fazer essa proposta, não vai se discutir essa proposta, porque não é a finalidade, porque é um procedimento muito invasivo e desnecessário, que vai divergir da finalidade terapêutica desse paciente. Tá? Então, essas intervenções que não vão possuir base racional, fisiopatológica, ou em casos de parada, né, decorrente de hipotensão, hipoxemia refratária, ou outras intervenções que já falaram previamente. Às vezes, o uso de antibiótico terapia, em um paciente que já está em processo ativo. Então, a gente tem que rever para esses limites da autonomia como profissional e também com futilidade terapêutica, para que a gente não misture e não faça uma confusão, para que não atrapalhe esse processo de conforto para o paciente. Um exemplo que eu trouxe
sobre os limites é que um paciente e seus familiares não podem impor a um profissional de saúde a prescrição de um tratamento para o qual há alto grau de certeza quanto à sua ineficácia para atingir o objetivo acordado e elevado risco de complicações graves quando da presença de alternativas eficazes, acessíveis e com menor risco de complicações para atingir os mesmos objetivos. De forma semelhante, nenhum profissional de saúde pode impor a suspensão de um tratamento amplamente disponível para o qual há elevado grau de certeza sobre a sua efetividade, para atingir o objetivo acordado e baixa probabilidade de eventos adversos graves. Então, um paciente paliativo exclusivo, eu vou entubar? Tem indicação? Não. Mas uma oferta de O2, por que não? Não vou ofertar O2 porque o paciente está em paliativo exclusivo. Mas o desconforto que ele está passando, a iminência desse desconforto vai ser acessivelmente minimizada com a oferta de O2 e não vai ser um procedimento invasivo. Então, são situações como essas que é importante a gente estabelecer esses limites de autonomia, do que pode ou não ser ofertado, do que deve ou não ser ofertado, de que forma deve ser ofertado. E, claro, se o paciente também quer receber essa oferta, porque às vezes o paciente pode não querer e a gente precisa respeitar também a vontade dele. Há também uma avaliação de critérios que vão definir a capacidade de um paciente em consentir quanto à realização de uma intervenção de saúde ou não, onde ele pode demonstrar entender essas informações relevantes sobre o seu problema de saúde e alternativas de abordagens disponíveis. Ele pode demonstrar ser capaz de interpretar adequadamente sua situação de saúde e as consequências prováveis relacionadas às diferentes abordagens que são disponíveis a ele. Ele pode ser capaz de comunicar sua decisão perfeitamente e também demonstrar o processo de raciocínio lógico envolvido na sua tomada de decisão. Ele pode justificar o porquê que ele quer ou não receber uma terapêutica específica. Né? Desse modo, é sempre importante, quando a gente faz esse esclarecimento, a gente tem esse diálogo com o familiar e com o paciente, não só perguntar para eles se ele entendeu. A gente faz essa explanação, a gente explica o porquê, para quê, qual é a finalidade. Aí no final a gente pergunta: você entendeu? Muitos pacientes ou muitos familiares, principalmente nós que trabalhamos em um hospital universitário, um hospital público, nós lidamos com pessoas muito carentes. E às vezes por timidez, por vergonha, por humildade, a pessoa concorda, ela diz que entendeu e às vezes ela não está tão entendida assim. Então, às vezes, a gente pode trocar o você entendeu por como você entendeu. A gente solicita que essa pessoa explique o que ela entendeu do que a gente repassou para ela. Porque se tiver algum ponto divergente, a gente procura outros meios, né, talvez um pouco mais acessível, você tentar para não utilizar tantos termos técnicos, porque essa verbalização técnica a gente utiliza com a equipe, né, entre a equipe, com o familiar, com o paciente, a gente usa uma verbalização mais sociável, mais acessível, né, de acordo com o entendimento de cada um. Então, a gente está atento para essas questões também. Então, o você entendeu para o como você entendeu. Talvez isso facilite, inclusive, o diálogo e estabelecimento de uma terapêutica acessível, confortável, de qualidade, que esteja dentro dos desejos tanto do paciente quanto do familiar. Sabendo disso tudo, sobre os cuidados paliativos, sobre terapêutica, sobre limites, sobre intervenções, desafios, comunicação com a equipe, sobre a escuta, né, qualificada, a gente pensa, mas tudo isso, os cuidados paliativos, eles só vão ser indicados no fim da vida? Eles só entram no final da vida da pessoa? A gente não faz cuidados paliativos em outro momento? Sim, a gente pode fazer cuidados paliativos por anos em um paciente. Isso tudo porque a medicina paliativa, ela vem buscando seu espaço para que não somente o paciente com possibilidades de cura seja atendido, mas os que sofrem com doenças em que a morte é inevitável também. Porque a medicina científica não deve ser antagônica da medicina paliativa, mas devem ser simbióticas. Porque a morte digna é de grande significado para o doente e também para o profissional, que é compreensível e solidário. Deste modo, muito se tem a caminhar quando se trata de cuidados paliativos.
E os profissionais de saúde em geral precisam conhecer e explorar essa temática que é tão rica, porém é pouco discutida e nós não somos preparados. Porque quando a gente fala sobre cuidados paliativos, sobre assistência, e principalmente assistência nos cuidados paliativos, a gente está lidando com indivíduos que são amores de outras pessoas. Esse paciente, ele é um amor de alguém. Então, ter essa abertura, essa reflexão, esse empoderamento, esse crescimento, esse empoderamento, ele também se faz necessário para o nosso desenvolvimento ético e profissional. E para finalizar, eu trouxe uma frase, né, da precursora dessa filosofia dos cuidados paliativos, que é a Cicely Saunders, que ela deixa: o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. E nós, como profissionais de saúde, profissionais, né, principalmente aqui eu imagino de enfermagem, nós somos especializados no cuidar, né, mas não só o cuidar humano. E obrigada.